Início da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Mas encontrei misericórdia, porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. O Senhor é a porção da minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. O Senhor é a porção da minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. O Senhor é a porção da minha herança. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Que o Senhor esteja convosco. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode o cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu um cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É verdade, isso é mais pura verdade. Primeiro você pediria uma coisa: nós que estamos perto de Cristo, nunca teremos só um cisco no nosso olho, sempre teremos uma trave, porque a nossa consciência é maior. A gravidade dos nossos atos a partir daí se tornam maiores também. Por menor que seja o nosso cisco, por estarmos em Cristo, por estarmos na igreja, por estarmos sempre sendo orientados pelo Senhor, estamos sempre vivendo esta misericórdia que São Paulo aqui está falando na primeira leitura. Não é uma misericórdia que nos deixa assim, da mesma forma. A misericórdia de Deus não só nos aceita, mas ela também nos melhora. Ela também nos faz pessoas diferentes, né? O Paulo experimenta isso aqui, de um perseguidor, ele se torna em alguém que, confiado pelo Cristo, Cristo confia nele, mesmo num período, num momento em que ele não merece essa confiança, mas Cristo dá esse passo, confia em Saulo e o transforma em Paulo. E nunca mais Paulo vai poder ser salvo. Quando Cristo, com a sua misericórdia, entra na nossa vida, nós nunca mais conseguiremos ser os mesmos, ainda que venhamos a ter uma vida de pecado novamente. Mas a nossa consciência sempre vai nos mostrar as marcas indeléveis que Deus, na sua infinita misericórdia,
causou em nós. Portanto, é sempre bom nós sermos pessoas que olhemos mesmo para aquilo que às vezes a gente pode achar que é um cisco, mas pelo fato de estarmos profundamente ligados a Deus, pelo fato de termos várias histórias de misericórdia com Ele, não é só cisco, é uma verdadeira trave. E esta trave pode sim nos impossibilitar em ajudar as pessoas naquilo que pode ser cisco. Por que o outro pode ser cisco? Porque talvez ele não tenha tido a proximidade que nós tivemos com Deus. Porque talvez ele não tenha tido ainda as experiências maravilhosas que nós tivemos com Deus. Portanto, aqui muito é dado, muito é cobrado. O contrário também é recíproco. Se ele não teve ainda tantas experiências com o Senhor, por mais graves às vezes que as atitudes dele possam ser, pelo fato de não ter ainda consciência da gravidade, pode transformar uma trave num cisco. E nós aqui precisamos mostrar para ele, formar a consciência dele. Nós, estou dizendo, Cristo em nós, né? Formar essas consciências para que elas consigam ver estas verdadeiras traves que no determinado momento podem ser ciscos. Só que nós só vamos conseguir fazer isso se as nossas palavras vierem acompanhadas de exemplo. Papa Francisco está sendo um Papa nesse sentido, né? Ele não pode querer mudar o mundo, ele pensa assim, a igreja não pode querer mudar o mundo se ela primeiro não se transformar. E não é se transformar virando uma igreja moderninha, não é isso. Mas vivendo aquilo que ela já prega, vivendo aquilo que ela acredita. Estamos falando de um mundo corrupto, vamos primeiro corrigir a corrupção na igreja. Estamos falando sobre laxismos, vamos corrigir primeiro o laxismo dentro da igreja. De rigorismos, vamos corrigir o rigorismo dentro da igreja. É esse olhar para dentro que faz a igreja se revitalizar e a partir daí ser um exemplo para as pessoas. O Papa vai visitar Cuba, né? E no ano da misericórdia, o Papa estabeleceu o ano da misericórdia, e sabe o que despertou no coração do irmão lá, do Fidel Castro? Todos os papas foram assim, mas de forma especial com o Papa Francisco, ele vai libertar prisioneiros. O ditador, né, um dos irmãos Castro lá, Raul Castro, o nome dele, né? E ele vai libertar agora presos que são mais velhos, que têm bons comportamentos, ou presos que são menos, né? E isso vem muito de acordo com a pregação do Papa Francisco, que muito tem falado que essa sociedade não dá valor nem para os muito jovens e nem para os muito velhos. Olha só o que um posicionamento coerente pode causar no coração de um ditador, um coração de um comunista. O cristianismo, quando ele é bem vivido, ele ultrapassa mesmo barreiras profundas. E de quem menos espera, você vê misericórdia. O Papa, por estabelecer o ano da misericórdia, por ter tentado viver esta misericórdia com todo afinco, ele conseguiu transformar o coração de um ditador. Ah, mas é o Papa, né, padre? O mesmo Espírito Santo que age no Papa, age em você. A mesma Eucaristia que ele celebra, que a gente vai celebrar aqui. Portanto, vamos então ter esse olhar interiorizado sobre nós mesmos. Não achar que as nossas traves são meros ciscos. Lutar para que, com a graça de Deus, nós consigamos superar as nossas incoerências, para que assim possamos ajudar os outros, com as palavras e com as ações. Juntos aqui, com um exemplo, para fazer as pessoas cada vez mais caminhar na coerência e na santidade que Deus coloca para elas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.